Muito bem, pessoal, estamos aqui novamente para falar sobre a parte 2 de contraindicações absolutas e relativas no tratamento de manipulação, para o canal Manipulativa Brasil. Então, esse é Pablo Dias e vamos então agora conversar um pouco mais sobre alguns aspectos de classificação conhecidos como bandeiras. Então, vamos nessa. Bom, as contraindicações relativas e absolutas, como a gente já mencionou, né, elas variam um pouco conforme o tipo de técnica. Então, como já falamos, né, uma coisa dentro do escopo da terapia manipulativa é a realização de técnicas de High Velocity Low Amplitude Thrust. Então, esse tipo de técnica, esse perfil de técnica, ele vai ter um padrão de contraindicações. E mesmo assim, esse padrão de contraindicação ele pode variar conforme a condição, digamos, a fase daquela patologia, o estado que está o paciente. Então, no caso, se é um paciente mais agudo, se é um paciente mais crônico. Então, a gente falou muito a questão da hipermobilidade, né? Diferenciando hipermobilidade geral, no caso, uma escala de Beighton alta, num quadro de malignidade, como, por exemplo, Ehlers-Danlos, Marfan, o BCET, e considerando também que existe hipermobilidade benigna, que o paciente não tem nenhuma alteração com risco vascular, e também diferenciando da hipermobilidade segmentar, que não contraindica a realização da High Velocity Amplitude Thrust. Também temos a instabilidade funcional, né, que é devido ao destreino, a falta de força muscular, que também não contraindica a manipulação, e a instabilidade estrutural ou anatômica, né? E nesse caso, sim, é absolutamente contraindicado a técnica de High Velocity Amplitude Thrust. Mas nós temos que entender que existem várias outras técnicas, né, dentro dos escopos das profissões de fisioterapia manipulativa, quiropraxia, osteopatia ou medicina manual. E essas técnicas, elas podem, então, gerar uma certa relativação, né? Então, algumas técnicas manuais, manipulativas manuais, que vão variar conforme a aplicação, a forma de intervenção, elas podem ser para uma mesma patologia consideradas não contraindicadas, né? Referente digamos, adequações na técnica ou mesmo mudança do perfil da técnica. Vamos supor uma técnica mobilizativa, vamos supor uma técnica manual manipulativa que não usa high velocity, que vai fazer uma leve tração, uma leve mobilização, tipo o Maitland, que vai graduar essa abordagem articular, pode não ser contraindicado, né, para um dado paciente aonde seria aplicado o High Velocity Amplitude Thrust. Então, isso nós devemos considerar, então, em diversas técnicas, né, dentro da terapia manipulativa ortopédica, da quiropraxia, da osteopatia, considerando neurodinâmica, High Velocity Amplitude Thrust, Total Recoil, Counter Strain, NEMO, ART, Activator, técnicas reflexivas e assim por diante, né? Então, considerando mais as técnicas de terapia manipulativa. No caso, entendemos que o agulhamento seco também é técnica manipulativa, considerando que o Federation Board dos Estados Unidos considera como terapia manipulativa intramuscular, não tendo nada a ver com a acupuntura. E entendemos que alguns escolas profissionais vão utilizar outros recursos associados à terapia manipulativa quando não se pode fazer a terapia manipulativa, no caso, o laser, terapias anti-inflamatórias eletroterápicas e assim por diante. Então, sistema de bandeiras. Então temos aqui um tamanduá bandeira. Eu tinha um sítio onde tinha muito, passava muito tamanduá bandeira. Mas o que são essas bandeiras? Essas bandeiras são sistemas de é um sistema de classificação. Nesse sistema de classificação, ela nos dá um sinal, né? Entendendo que esse sistema de classificação ele vai ter algumas diferenças digamos, na abordagem. Se nós observarmos na quiropraxia, nós temos ali do artigo do Brusier, né, do Canadá, que fala que tem que ter duas bandeiras vermelhas para ter contraindicação. É claro, vamos imaginar assim, o paciente tem uma bandeira vermelha como um sinal de Rust, para a técnica de High Velocity Amplitude Thrust não se pode manipular, porque se o paciente tem sinal de Rust,
você imagina que tem instabilidade atlantoaxial. Então, ou na cervical baixa, vamos colocar conforme for, né, o tipo de movimento que ele está fazendo, ou o tipo de reação antálgica. Mas o paciente apresentando sinal de Rust, ele não pode ser manipulado de forma alguma. Olha, lembrando que eu já tive paciente com sinal de Rust, ou de Rust, e o paciente não tinha estabilidade, depois foi manipulado, porque ele tinha muita dor na cervical, associado a outros problemas, né, reação, digamos, labirintite, assim por diante. E no final de tudo, depois de um mês de avaliação, foi possível avaliar esse paciente. Mas, se o paciente chegar com sinal de Rust, a grande possibilidade é que ele tenha, de fato, instabilidade atlantoaxial ou instabilidade na coluna cervical. Então, não se pode fazer nenhuma técnica de High Velocity Amplitude Thrust nesse paciente. Lembrando que, né, em geral, a classificação de bandeiras para a quiropraxia, na prática baseada em evidência, é de 2 bandeiras vermelhas, mas quando nós temos uma bandeira vermelha muito significativa, então não devemos realizar, digamos, um procedimento manipulativo. Então, vou dar um exemplo de 2 bandeiras vermelhas. Por exemplo, paciente com 55 anos e com diabetes. São 2 bandeiras vermelhas, né? Então, nesse caso, ele tem um risco muito elevado, né, de, vamos supor, por ter diabetes, de ter síndrome de Forestier. Então, no caso, esse paciente ele precisa pelo menos ser radiografado para realizar uma técnica de ajuste cervical. Então, são considerações importantes. Então, falando das bandeiras, nós temos a bandeira, além da vermelha, nós temos a bandeira amarela, a bandeira laranja, a bandeira azul e a bandeira preta. Tá? A bandeira laranja, então, ela é uma bandeira que caracteriza transtorno psiquiátrico. Então, paciente com uma patologia psiquiátrica séria. Né? E aí nós temos a bandeira vermelha, né? Bandeira amarela, bandeira azul e a bandeira preta. A bandeira vermelha, então, ela significa alguma patologia séria. E essa patologia séria, ela tem uma relação de patologia orgânica e é um problema médico atual. Então, ela caracteriza fatores biomédicos. A bandeira amarela, então, ela é um preditor de cronicidade. Então, como preditora de cronicidade, ela sinaliza fatores de iatrogenia, ela sinaliza fatores relacionados à crença do paciente, estratégias de enfrentamento, estresse, comportamento doentio ou vontade, desejo de mudança. Então, são fatores psicológicos ou comportamentais que funcionam como preditor, principalmente, de que o tratamento vai ser um pouco mais demorado. No caso, as bandeiras azuis, nós temos ali fatores relacionados com a parte ocupacional. Então, nós vamos ter também um fator que também tem relação com a bandeira amarela, que é o reforço familiar. Vamos imaginar, se o paciente está doente, né, vamos imaginar que ele, se ele tem o apoio da família, é uma coisa. Se ele não tem o apoio da família, ele pode ter um reforço positivo, um reforço negativo na condição dele. Isso vai influenciar na bandeira amarela, mas também pode influenciar na bandeira azul, que são as bandeiras que relacionam a parte social e econômica, fatores sociais e econômicos, que envolvem o status ocupacional do trabalho do indivíduo, benefícios de saúde e também de seguridade, né, de, vamos supor, seguro social, e também questões de litígio, tá? Que também, essas 2 questões, vão influenciar na bandeira preta, que são fatores restritos, mais específicos à parte ocupacional, onde nós temos, então, satisfação com o trabalho, condições de trabalho, características do trabalho e política social. Então, falar um pouquinho mais da bandeira amarela. Né? A bandeira amarela está relacionada, então, com a avaliação, com a apreciação, no caso, crenças e julgamentos, muitas vezes crenças inúteis sobre a dor. Por exemplo,
percepção do paciente de que a doença que ele tem, ou a patologia que ele tem é incontrolável ou tende a piorar, expectativas de tratamento que não vão ter um bom resultado e demora para o retorno ao trabalho. Então, nós temos também pesando respostas emocionais. Então, nós vamos ter aí, então, medo, preocupação, ansiedade, e depois nós temos a questão da comportamento que envolve a dor, incluindo estratégias de enfrentamento. Ou seja, o indivíduo ele passa então a adotar atividades devido à expectativa, possibilidade de ter dor ou de novamente surgir uma agudização do seu quadro, ou mesmo ele, digamos, novamente ter uma lesão, uma piora ou ter uma lesão. Né? Outra questão interessante, o paciente ele não fica tão predisposto a uma posição ativa dentro do tratamento, ele prefere tratamentos, em vez de fazer exercício, por exemplo, ele prefere tratamentos que são mais passivos. Então, fica, digamos, muito confiante em tratamentos passivos, como, vamos supor, até mesmo a quiropraxia, né, a terapia manipulativa, mas não somente isso, vai gostar bastante de medicação, vira ali um hipocondríacozinho, que é fazer, digamos, coisas que vão gerar um pouco de conforto, ou gelo, né, ou digamos, compressas com gelo, ou compressas de calor, tudo que é tipo de tratamento passivo. Então, aqui só um overview, tá, sobre as bandeiras. Então, bandeira vermelha, sinal de patologia grave, que deve ser avaliada, e depende de cada guideline, de cada profissão que atua na área manipulativa. No caso daqui eu já expliquei, né, ou duas bandeiras vermelhas, né, ou mesmo uma bandeira vermelha significativa, que impede a manipulação, a bandeira laranja, que é problemas psiquiátricos, a bandeira amarela, que tem relação com problemas psicológicos, emocionais e não psiquiátricos. Então, um pouco diferente, mais com a parte emocional, né, com a percepção do indivíduo. E a bandeira azul, então, relacionada com as percepções sobre a relação entre o trabalho e a saúde. E a bandeira preta, sistema ou obstáculos de contexto. Então, nós temos aí um panorama que nós vamos explicar melhor sobre agora as bandeiras azul e preta. Tá? No caso, exemplo de bandeiras azuis: alta demanda de trabalho ou pressão temporal, pouco envolvimento em escolhas ou decisões. Então, o indivíduo tem aquele trabalho que ele basicamente faz o que mandam, né? Então ele não se sente parte de um todo. Existe uma falta de variação nas tarefas do trabalho, sempre a mesma coisa. Trabalho social muito reduzido, questões relacionadas ao tipo de gerenciamento. Então, eu não entendo o que o meu gerente quer, não entendo o que o meu chefe quer. Então, isso gera um conflito. Por que, que tem que ser desse jeito? Por que, que eu tenho que fazer desse jeito? Eu tenho uma baixa satisfação com o trabalho, a crença também de que o trabalho é perigoso ou causa um problema físico ao colaborador. A avaliação de bandeiras azuis. Como é que a gente pode processar? Que tipo de informação devemos colher? As metas, as médias, as expectativas de trabalho são muito elevadas. Então, o indivíduo acaba achando que nunca vai alcançar, ou de fato ela realmente é realmente muito desgastante, essa meta. Né? O meu gerente vai falar assim: o meu gerente não é suportável, meu trabalho é chato, repetitivo, o pessoal do trabalho não se importa comigo, eu não gosto da minha equipe, eu não tenho amigos no trabalho, meu gerente somente se liga nas metas e não nos colegas, não nos empregados. O trabalho me causa dor e faz a dor piorar. Tá? Então eu posso identificar essas mesmas bandeiras vermelhas, azuis, desculpa, as bandeiras azuis relacionadas com a parte ocupacional, pelo oposto. Né? Então, se o indivíduo dissesse assim, eu amo meu trabalho e é realmente interessante, eu posso fazer essa pergunta para ele, vai dizer que não, né? Então é um sinal de que eu devo considerar uma bandeira azul. Eu tenho uma boa equipe de trabalho e quero me ajustar e voltar para o trabalho tão logo quanto possível. Fica difícil para eles sem mim lá.
Então, essa preocupação com todos, com o todo do trabalho, seria algo benéfico. O contrário disso seria um sinal de bandeira azul. Eu tenho um gerente apoiador que ouve minhas ideias e preocupações. Esse seria o ideal, né? Então, se essa não é a percepção do paciente, devemos sinalizar com a bandeira azul. E agora as bandeiras pretas. As bandeiras pretas, elas incluem geralmente políticas empresariais, procedimento disciplinar, a necessidade de plena recuperação antes de voltar ao trabalho, falta de rodízio ou variedade, injúria relacionada com injúrias, promoção de saúde, suporte à saúde deficitário. Então, são situações onde não existem melhores condições, ou condições assim de preocupação com o trabalhador, questões de segurança ao trabalho e reestruturação, falta de segurança ao manejo do risco ao trabalhador e mudanças de padrão, né, carga horária e flexibilidade. Então, são coisas que geram, fatores que geram inadequação para o indivíduo. Então, basicamente, esses são os sistemas de bandeira. Achei bem interessante porque ele ajuda, né, dá um norteamento, né, para, inclusive, para o prognóstico, para a gente poder avaliar se esse paciente vai responder bem ao tratamento. Lembrando que o sucesso do tratamento ele não é, um fator só, ele deve ser considerado que o tipo de diagnóstico que a gente faz, o tipo de intervenção que nós fazemos, né, e nós temos que sempre observar as intervenções mais que tenham a base em evidência, que são aceitadas pelo paciente. Geralmente as intervenções multimodais são mais resolutivas, no contexto geral, mas que devemos observar também a interação com o paciente e esses fatores externos, entendendo que o paciente ele também precisa de apoio familiar, ele precisa, tem determinantes culturais, financeiros que eu tenho que observar se ele tem condições de pagar para o tratamento, ou as orientações que eu estou dando para ele, ele consegue, digamos, seguir por questões financeiras e também por questões culturais. E muitas vezes a gente tem que chamar a família porque ele precisa ter o suporte da família. Então, tudo isso é o que depende o sucesso do tratamento.